E eu queria agradecer os organizadores pelo convite para fazer esse webinário, como nos explicaram. E o tema, sendo ciência e sociedade, eu pensei em contar para vocês alguns casos e algumas estratégias sobre como o progresso da ciência e da pesquisa beneficia a sociedade no Brasil. Quer dizer, eu escolhi aqui casos para contar fatos que são relevantes para a sociedade brasileira. São relevantes, vários deles, para a sociedade mundial também, mas são criados aqui em São Paulo e beneficiam os paulistas, os brasileiros e o mundo. E eu começo ilustrando para vocês, ou mencionando para vocês, que, em geral, na hora de criar um sistema de ciência e tecnologia, ou de financiar um sistema de ciência e tecnologia, eu acho que uma síntese que nós, ao longo dos anos, fomos fazendo na FAPESP, mostra que a gente busca 3 tipos de efeito da pesquisa na sociedade. Um primeiro é o que a gente chama de impacto social, são aquelas ideias que aumentam o bem-estar da sociedade e que aumentam o benefício de bens públicos e, em geral, não tornam alguém mais rico por causa disso. Quer dizer, não são ideias que podem ser apropriadas privadamente. Por exemplo, quando um pesquisador num dos hospitais em São Paulo descobre uma maneira melhor de tratar uma doença, isso beneficia toda a sociedade, mas raramente eles fazem uma patente sobre isso para ganhar mais dinheiro licenciando essa coisa. O segundo tipo de impacto que se espera e se busca da pesquisa e da ciência é aquele que chama impacto econômico. Aí sim, são ideias apropriáveis privadamente que ajudam a criar novos negócios, a aumentar a competitividade da economia, fazer uma empresa prosperar, às vezes até criam novos setores industriais. E o terceiro, mas que para o nosso trabalho na FAPESP foi e para as universidades, institutos de pesquisa é muito, muito fundamental, é aquele que eu denominei impacto intelectual ou científico. Quer dizer, são aquelas ideias que os cientistas criam e que fazem a humanidade ficar mais sabida, mais sábia. São ideias que, em geral, originam mais ideias, que a literatura científica vai falar delas construindo em cima do alicerce que elas estabeleceram. Então, pensando nesses 3 impactos, eu pensei em contar para vocês de coisas que aconteceram em pesquisa, que acontecem em pesquisa aqui no estado de São Paulo, que falam desses quadradinhos aí, de energia, de aviões, de desigualdade, de saúde, de democracia, de alimento, de meio ambiente, de filosofia. São todas coisas super importantes para o ser humano e para ajudar, e não fazer, ajudar a sociedade a ser melhor, ou como eu disse numa entrevista sobre esse assunto do coronavírus, ajuda a sociedade a sofrer menos, mas não faz milagre para tudo ser bonito, cor-de-rosa e perfeito. Então, eu começo contando para vocês sobre energia no Brasil. E eu vou falar de energia, mas não vou falar do jeito que muitas vezes as pessoas falam, que é sobre as realizações da Petrobras, que são importantes. Mas eu vou falar de uma outra coisa que eu acho que é mais importante ainda, que é o fato de que o Brasil mostrou para o mundo que dá para fazer uma economia industrializada movida a bioenergia. O Brasil é o mais eficiente produtor de etanol no mundo, 30% do etanol feito no mundo é feito no Brasil, tem mais de 1 milhão de veículos do tipo flex fuel, quase todo mundo que vai comprar carro acaba comprando um carro do tipo flex fuel, e ao lado da prospecção, perfuração e extração do petróleo em águas profundas, esse esforço em bioenergia permitiu ao Brasil ser praticamente autossuficiente em energia. E não só isso, como está mostrado aí nessa figura, essa coluna verde que tem aí do lado, ela está mostrando para nós aqui, está mostrando que mais de 40% de toda a energia que usa no Brasil é energia de fonte renovável. E dentro desse 40%, tem uma faixa aí de 17%
que vem da cana-de-açúcar, que é o etanol, e a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, que é queimado para gerar eletricidade, que realimenta a rede elétrica em muitas regiões do Brasil. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós brasileiros achamos que isso aí é normal, né? Usar a energia da cana-de-açúcar, ir no posto de gasolina e pôr álcool em vez de pôr gasolina, ou usar gasolina que já vem misturada com álcool, mas não é normal em nenhum lugar do mundo. E por isso eu vou gastar 2 slides ou 3 para destacar esse fato. Mas eu começo mostrando para vocês que isso é resultado, como todos os resultados em pesquisa e ciência, é resultado de muitos anos de esforço. E aí eu estou mostrando aqui em cima a citação de um paper do professor Goldenberg, de 1978, publicado na revista Science. Esse foi o primeiro artigo científico onde algum pesquisador fez a conta sobre se produzir álcool de cana-de-açúcar, vai economizar emissões de carbono ou vai emitir mais carbono? Que é uma dúvida legítima. Pode ser que você tenha que gastar tanto combustível, adubo, etc., para plantar a cana, que a quantidade de emissões seja maior. Nesse trabalho de 78, o professor Goldenberg mostrou que não, que é eficiente e reduz as emissões. E isso gerou uma linha de pesquisa que, por muitos anos, e até hoje pesquisadores trabalham com isso. Aí, por exemplo, o professor Isaías Macedo e colegas da Unicamp estudaram os detalhes das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e o efeito do etanol de cana-de-açúcar nessas emissões. Pesquisadores aqui no estado de São Paulo buscam também como é que faz para aumentar a produtividade da cana-de-açúcar, que muito frequentemente é produzida a 80 toneladas por hectare, mas dizem os modelos que poderia chegar a 380 toneladas por hectare. Imagina quanta terra seria economizada se conseguisse aumentar essa produtividade. Até os 200 e poucos toneladas por hectare, mostra aqui numa tabelinha que está nesse paper que eu citei aí, que já foi obtido como máximo experimental, melhorando a cana, melhorando a cultura, estudando e aprendendo sobre a agronomia, a maneira de pôr água, a maneira de plantar e de cuidar da planta e assim por diante. Tudo ciência feita por pesquisadores daqui do estado de São Paulo, a professora Gláucia de Souza, e colegas de outros lugares. Eu vou enfatizar muito para vocês que colaboração é importante. Por exemplo, o professor Paul Moore é do Havaí, nos Estados Unidos. E quando a gente olha no agregado, essa figura mostra como no Brasil e no estado de São Paulo a gente tem a maior quantidade de trabalhos científicos publicados sobre cana-de-açúcar do que qualquer outro país do mundo. Nos Estados Unidos publicam menos, na Índia publicam menos, na Austrália publicam menos, na China publica menos, em Cuba publica menos. Quer dizer, isso é para mostrar que é um esforço acumulado e feito aqui por brasileiros em São Paulo e em vários outros lugares do Brasil. Vejam no estado de São Paulo o que o estado de São Paulo conseguiu com esse assunto da cana-de-açúcar. Em 1980, aqui no lado esquerdo da figura, 62% da energia que se usava no estado de São Paulo vinha de petróleo. Em 2013, somente 38% da energia usada em São Paulo veio de petróleo, porque o estado de São Paulo passou a usar 32% de energia vinda da cana-de-açúcar. Isso é uma realização que nenhum país do mundo conseguiu fazer até hoje. E essa figura que é difícil de ler, que tem muitos países da OECD, está mostrando para vocês o seguinte: o tamanho dessa barrinha é quanta da energia que se usa nesse país é renovável. E vocês vão observar que vai crescendo ali para baixo, mas se você fizer uma linha aqui no 40%, você vai descobrir que só tem 1, 2, 3, 4 países e mais um ali embaixo, que não é da OECD, que é o Brasil, que tem mais que 40% da energia vindo de fontes renováveis. São Nova Zelândia, Suécia, Noruega, Islândia e o Brasil. Quer dizer, na verdade, o único país com mais de 50 ou 40 milhões de habitantes que tem mais de 40% da energia vindo de fonte renovável é o Brasil, porque a população dos outros aí é pequena, né? A Islândia é aquele que, na época da Copa do Mundo, diziam para nós que quando todo mundo ia no estádio, tinha uma fração grande da população do país
no estádio assistindo a seleção. Então, é uma realização essa da bioenergia que a gente deveria reconhecer muito mais no Brasil como uma das grandes realizações de ciência e tecnologia, estudando sustentabilidade da cana-de-açúcar. Esse é um livro que a equipe de pesquisadores daqui de São Paulo liderou com pesquisadores de 24 países, que virou a Bíblia da sustentabilidade em bioenergia, e mostrando esses resultados em energia. Se eu passar para os aviões, aqui eu mostro alguns trabalhos científicos feitos por pesquisadores em São Paulo sobre fluidodinâmica computacional. Vocês vão observar que o autor desse trabalho aqui do lado esquerdo é o João Luiz Azevedo, que foi presidente do CNPq até 2 semanas faz, pesquisador do ITA, em São José dos Campos. Ele escreveu esse trabalho em colaboração com um pesquisador da Embraer, Leonardo Scalabrin. E, ao trabalhar nesse assunto de fluidodinâmica e ao trabalhar com a Embraer, esses pesquisadores ajudaram a Embraer a fazer o que ainda é o melhor avião de 100 passageiros que tem hoje voando no mundo, que agora está na geração 2, que é aquele E2, que economiza combustível, tem pouco ruído, e que foi ajudado em seu desenvolvimento por esses pesquisadores em toda a parte de fluidodinâmica, gente do ITA, da Unicamp, e na parte de redução de ruído, pesquisadores da Poli, o professor Júlio Meneghini e colegas da Poli ajudaram a reduzir o ruído desse avião. Alimento para o Brasil e para o mundo. Pesquisadores em São Paulo e no Brasil ajudaram e ajudam a indústria da agricultura e da agropecuária no Brasil a ser das mais eficientes do mundo, a soja que tem mais alta produtividade, e essa figurinha que está mostrando aí do lado direito está mostrando como é que o preço do alimento em cidades do estado de São Paulo caiu desde 1974 até 2006, quer dizer, passou de um fator normalizado de 1 para um fator de 20%, quer dizer, dividiu por 5 o custo do alimento por causa do avanço de produtividade. E o professor Paulo Cidade Araújo, que era professor na Exalc, em 2016 fez um trabalho espetacular para a FAPESP, demonstrando com técnicas muito avançadas de medida de produtividade e de impacto de pesquisa, que cada real aplicado em pesquisa agropecuária em São Paulo resulta em R$11 de produção daí a alguns anos, quer dizer, uma multiplicação por um fator 11. Pesquisadores no estado de São Paulo trabalham com a pesquisa em saúde. Eu mencionei para vocês o exemplo de melhorar protocolos de tratamento. Aqui eu estou me referindo a um paper liderado pela professora Ana Maria Camargo, do Hospital Sírio, e com pesquisadores do Hospital Sírio, de institutos privados da Universidade de São Paulo, onde eles identificaram uma maneira de fazer uma biópsia que consegue achar se um tumor que foi eliminado por quimioterapia ou por radioterapia vai voltar, mas eles conseguem descobrir isso 1 ano antes do exame de imagem dizer que o tumor está voltando. O que muda totalmente a chance de sobrevivência da pessoa e a chance de tratamento bem-sucedido para a doença. Pesquisadores em São Paulo trabalham sobre a Amazônia, tem o Paulo Artacho, que fez a gentil apresentação para mim, é um deles, uma carteira de pesquisa sobre a Amazônia que a FAPESP tem, deve ser uma das maiores do mundo, em número de projetos, em qualidade dos projetos. Pesquisadores em São Paulo estudam a filosofia grega. Por exemplo, o professor Marcos Engano estudou a acrasia, que é um fato descrito por Aristóteles. A acrasia é quando as pessoas estão fazendo uma coisa que está errada e elas sabem que está errada. E os gregos se perguntaram, mas por que a pessoa faz? Ela sabe que está errado, por que ela vai fazer isso? É uma coisa que não é difícil da gente ver, basta ligar a televisão de noite, se mostrarem coisa de Brasília, a gente vai ver isso ser mostrado na televisão. Vale a pena estudar para entender por que o ser humano faz certas coisas. Estudam como o ser humano veio parar na América, por qual caminho, depois da humanidade ter se originado na África, migrado pela Europa, pela Ásia. Estudam a ciência política da democracia brasileira, poder presidencial, organização legislativa e comportamento dos partidos políticos no Brasil.
Estudam a desigualdade no Brasil, é essencial. As pessoas acham que vai dar para reduzir a desigualdade sem estudar como é que ela funciona, como é que ela é criada, o que que alimenta. Pelo contrário, graças ao trabalho do Centro de Estudos da Metrópole, financiado pela FAPESP, publicado nesse livro há um ano, Paths of Inequality in Brazil, com inúmeros coautores de vários lugares do mundo, a professora Marta Resch trouxe um avanço espetacular no entendimento sobre a desigualdade e nas maneiras de reduzi-la no nosso país. Nós temos pesquisadores que trabalham em grandes experimentos mundiais. Vejam esse experimento, que coisa mais exótica. Ali tem um desenho do planeta Terra, e esse experimento vai gerar neutrinos em algum lugar ali perto de Chicago, onde tem um laboratório americano chamado Fermilab, e os neutrinos vão ser jogados aqui por meio do planeta Terra e vão parar numa mina abandonada, que agora não está mais abandonada, que fica lá no Dakota do Sul. E ali na mina vai ter um detetor para estudar o que aconteceu com esses neutrinos à medida que se propagam. O que isso aí tem a ver com a gente? Tem a ver que pesquisadores da Unicamp criaram o melhor detetor de neutrinos que já foi feito na história da física e da detecção de neutrinos, que eles puseram o nome de Arapuca, porque é um detetor que faz com o fóton o que a arapuca faz com o passarinho. Depois que o fóton entra dentro, ele não consegue sair mais, então isso aumenta muito a eficiência do detetor. Olha que gráfico legal esse aqui que está do lado esquerdo. Ali tem uma barra bem alta e tem várias outras barras baixinhas. Isso aí é a comparação entre os detetores feitos pela Unicamp, pelo MIT, por Indiana, por Stanford, etc. E olha que coisa legal. A barra mais alta é o detetor que eles fizeram na Unicamp. É melhor que o detetor feito em qualquer uma das outras universidades que concorreu, e é o que foi escolhido para ser usado, considerado por eles como the best liquid argon time projection chamber ever constructed. Isso é ciência financiada pela FAPESP na Unicamp para pesquisadores daqui de São Paulo contribuírem para descobertas mundiais. Pesquisadores da USP fizeram o chip que vai ser usado no CERN. Quando a gente fala de coronavírus, todos vocês acompanharam essas notícias sobre o sequenciamento do RNA do coronavírus, que a professora Esther Sabino conseguiu fazer em 48 horas, graças a uma colaboração internacional que a FAPESP estabeleceu com o Medical Research Council do Reino Unido e criou ali no Instituto de Medicina Tropical um centro de pesquisa sobre assuntos de virologia. E ela estava na posição certa para, apareceu o primeiro paciente, daí a 48 horas mostrou o sequenciamento do RNA do vírus. Não é só sequenciamento. Vejam esse caso também. Em 2006, a FAPESP apoiou uma empresa que queria aprender a fabricar respiradores aqui em São Paulo, chamada MagnaMed. 2006, depois eles fizeram uma válvula, em 2007 fizeram mais um pedaço de um controlador, em 2008 um outro pedaço, até que completaram e viraram um exportador de ventiladores pulmonares para 50 países. Essa é uma notícia de 2017, da agência FAPESP. Pois bem, quando chega agora a crise do coronavírus, a empresa estava em posição de se associar com grandes fabricantes e manufaturas para transferir para eles a tecnologia para fabricar 6.500 ventiladores pulmonares em 3 meses, até agosto de 2020. Você veja, isso é dessas coisas que você não inventa na hora como é que faz um respirador pulmonar desse jeito aí. Você leva tempo para inventar, para aperfeiçoar e, mais importante, quando isso aí foi feito, eu aposto que tinha um monte de gente que falava: para que fazer respirador no Brasil? Tem na China muito mais barato. Pois bem, vai procurar respirador na China agora e ver o que acontece com os nossos colegas e cidadãos que precisam ter o ventilador pulmonar. Empresa Timpel criou um tomógrafo para monitoramento de respiração artificial que está sendo usado em vários dos hospitais aqui em São Paulo, inclusive nesse hospital de campanha que tem aí no Pacaembu, porque é um tomógrafo que é baseado em resistência elétrica, uma tecnologia muito avançada e muito mais barata do que a tomografia por outras
outras tecnologias. Bom, eu vou terminar contando para vocês que, nos anos que eu estive na diretoria científica da FAPESP, nós trabalhamos com foco no assunto pesquisa, com visibilidade das normas e procedimentos, buscando constantemente aumentar o impacto dos projetos apoiados e fazendo essa coisa aqui, que eu acho que foi a que eu mais gostei, que eu acho mais importante, que é usar a FAPESP para induzir comportamentos, não só nos pesquisadores, mas nas suas instituições, para que eles valorizem mais a colaboração em pesquisa, para que as instituições valorizem o apoio institucional, as boas práticas em pesquisa, o ato de mentorar os estudantes para ajudar que eles progridam em suas carreiras e várias outras iniciativas. E um dos resultados que a gente obteve, eu mostro nessa figura, que está mostrando aí nessa linha azul, quantos por cento dos trabalhos científicos feitos, onde tem autores no estado de São Paulo, tem também um autor em outro país. Vejam que isso estava preso ali em torno de 25% até o ano 2008. Começamos com o nosso programa de estímulo à colaboração internacional, olha o que aconteceu. Já estamos perto de 45% e ainda crescendo rapidamente nessa coautoria internacional. Conseguimos também facilitar para que os pesquisadores de São Paulo colaborem mais com pesquisadores de outros estados brasileiros, porque todo mundo sabe que em pesquisa, para progredir, precisa colaborar. Colaborar com outro país, colaborar com o colega no seu corredor, colaborar com o colega no outro estado do seu país. Quanto mais gente inteligente houver na interação, melhor a pesquisa vai avançar. E a última coisa que eu queria mostrar é esse resultado muito surpreendente que mostra, no eixo vertical, quantos trabalhos científicos têm autores no Brasil e coautores em alguma empresa em algum lugar do mundo. E agora, com esse negócio do vírus, todo mundo virou especialista em exponencial e curva logarítmica e etc. Quem olha essa curva que está aí, percebe que ela tem toda a cara de uma curva com crescimento exponencial. Como a gente aprende no laboratório de Física 1, a maneira de verificar se uma curva é uma curva com crescimento exponencial é tirar o logaritmo e fazer o gráfico para ver se dá uma reta. Olha ali que bonita a reta aparece. 14% todo ano cresce o número de artigos científicos publicados onde tem autor de universidade no Brasil e autor de alguma empresa em algum lugar do mundo. Isso é uma resposta para aqueles que falam que tem pouca interação de universidade e empresa no Brasil. Não é verdade, não tem pouca, tem bastante. Tem bastante, está crescendo bastante e será muito bom que cresça muito e que continue crescendo nessa taxa de 14% por ano em anos futuros. As principais universidades que contribuem para isso aqui no estado de São Paulo estão mostradas aí nessa figura: a Unesp, a UFSCar, a UFABC, a Unicamp, a USP, a Unifesp, o ITA, e aí essa figura compara essas universidades com 5 universidades norte-americanas, justamente para deixar claro que elas não ficam devendo demais para essas. O MIT é a espécie do padrão ouro de colaboração com empresa, mas mesmo nos Estados Unidos vocês vão ver que é totalmente fora do padrão que acontece ali. Então, essa colaboração existe e é importante e já é importante. E com isso eu não estou querendo dizer que não deva fazer iniciativas para que ela aumente e avance mais ainda. No Brasil, 10 universidades respondem por 72% dessas coautorias. Aí sim a gente identifica um problema estratégico para o Brasil. Só essas 10 universidades cuidam de 72% dessas colaborações. Seria muito bom que outras universidades no Brasil passassem a ter um efeito maior nessa colaboração de universidade com a empresa. Eu termino contando para vocês que a coisa que eu tentei fazer nos anos em que eu fui diretor científico da FAPESP, presidente da FAPESP, reitor da Unicamp, eu tento resumir aí. Garantir visibilidade das realizações para o contribuinte e seus representantes, quer dizer, defender a credibilidade da ciência. A FAPESP faz um trabalho espetacular nisso com a revista Pesquisa FAPESP, com visitas que os dirigentes da FAPESP fazem à Assembleia Legislativa, com eventos, com presença em órgãos de comunicação e
Quando eu falo defender a credibilidade da ciência, por exemplo, é debater as boas práticas em pesquisa, em vez de ficar no canto do ringue cada vez que descobrem um escândalo sobre esse assunto. A FAPESP tomou a dianteira e criou o primeiro código de boas práticas no Brasil, mereceu um editorial da Folha de São Paulo dizendo ciência de boa fé. Defender a credibilidade das boas universidades, esse editorial do Estado de São Paulo, cujo título foi Crítica Infundada à Universidade, baseado justamente nos dados que eu acabei de mostrar sobre colaboração em pesquisa entre universidade e empresa. Defender que empresas são um lugar importantíssimo da pesquisa e que precisa ter meios de facilitar o investimento empresarial em pesquisa no Brasil, porque nenhum país do mundo consegue fazer inovação e ganhar dinheiro com pesquisa sem ter empresas que tenham suas próprias atividades de pesquisa. Não é a empresa que vai pegar a coisa na universidade, é a empresa que cria a sua tecnologia, cria a sua ciência e, ao fazer isso, interage com universidades e institutos para receber um pouco de ajuda. E credibilidade da FAPESP, eu fiquei muito feliz quando saiu agora em fevereiro esse editorial do Estadão falando o exemplo da FAPESP, quer dizer, usando a FAPESP como exemplo de agência de financiamento à pesquisa no Brasil. Então, por último, nesses 15 anos de diretoria científica, a gente buscou o desenvolvimento científico do Estado de São Paulo, que é o que diz a Constituição, a FAPESP deve fazer, elevando os referenciais de excelência, estimulando a comunidade de pesquisa, buscando mais impacto científico, social e econômico, ouvindo e entendendo as demandas, defendendo mais e melhor pesquisa nas universidades e nos institutos, mais e melhor pesquisa dentro das empresas, por exemplo, o programa PIP da FAPESP, que financia uma empresa a cada dia útil, como essas que eu mostrei, do respirador, do tomógrafo, etc. Defender o valor da boa universidade, que, em geral, no nosso país, é boa universidade pública, porque tem excelentes exemplos de universidade privada boa, mas 95% das boas universidades são universidades públicas. E contribuir para o desenvolvimento da FAPESP como entidade eficiente, republicana, imparcial, seletiva, razoável, transparente, impessoal, legal e moral. Tudo aquilo que está escrito no artigo 37 da nossa Constituição, quem não leu, vale a pena ler, porque a Constituição é o que manda no comportamento do setor público no Brasil. Então, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde.